Olá, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz de nosso Senhor esteja sempre contigo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, domingo, dia 29 de junho de 2025, a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo. Estamos dando início à 13ª semana do tempo comum. Meditaremos o trecho do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você, meu irmão e minha irmã, para juntos invocarmos a presença do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde abrir a minha mente, para que a minha boca proclame de coração aberto as palavras do Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos em festa, né? Quanta riqueza na Igreja de Cristo. Celebramos esses dias o Sagrado Coração de Jesus. Ontem, o Imaculado Coração de Maria. Hoje, a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo, mártires. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo não é uma igreja que fica estacionada em um terreno. A Igreja de Cristo é uma igreja que caminha com os seus. A Igreja de Cristo é o próprio Cristo. Santo Evangelho vem dizendo que Jesus foi à região de Filipe e encontraram com seus discípulos. Seus discípulos já estavam em missão. E ali Jesus foi tomar saber dos seus discípulos quem dizem os homens que ele é. O que as pessoas estavam falando sobre Jesus? Eles responderam para Jesus: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que és profeta, outros dizem que és Elias. Jesus perguntou para seus discípulos: E vós, quem dizes que eu sou? Pedro disse: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos e minhas irmãs,
Jesus disse para Pedro que estas palavras não eram anunciadas por ele mesmo, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que os revelou. Quão grande é nosso Deus, não é, para conosco? O Espírito Santo de Deus também vem trazendo para você, meu irmão e minha irmã, a revelação do céu. O céu está entrando na sua casa, meu irmão e minha irmã, através do Santo Evangelho por meio das redes sociais. Assim a gente deve de alegrar o nosso coração, porque é o Espírito Santo de Deus que vem renovar as nossas forças, vem trazendo a luz do céu para iluminar o nosso caminho. Jesus disse a Pedro: Pedro, foi o Espírito que te revelou essas coisas. E agora eu te digo, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno nunca prevalecerão sobre ela. O que tu ligares na terra será ligado também no céu. O que tu desligares na terra será também desligado no céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está dando para Pedro as portas do céu. Jesus está dando para Pedro a autoridade de anunciar e proclamar a palavra verdadeira que veio do próprio Cristo. E essa porta é a porta do coração, onde todos nós somos convidados a entrar. Como é maravilhoso a Igreja de Cristo, não é? Nós anunciamos nessa semana o Sagrado Coração de Jesus, a festa. Imaculado Coração de Maria, agora Deus está falando para nós entrarmos dentro do coração da Igreja, dentro do coração do próprio Cristo para vivermos bem. Dentro do coração de Cristo nós somos protegidos diante das tribulações que o mundo nos impõe. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro, hoje, é o Papa Leão XIV. Assim como os apóstolos de Cristo, São Pedro, São Paulo e todos os outros deram a sua vida pela Igreja, a sua vida pela Palavra de Deus que eles acreditavam, e viveram com o próprio Deus, com o próprio Cristo, hoje também o Papa Leão, junto com os bispos e padres, sacerdotes, tem a missão de reunir e unir o rebanho de Cristo, que somos cada um de nós. Jesus, quando disse a Pedro que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, cada um de nós somos um tijolinho que vai construindo a Igreja de Cristo. Cada um de nós, com o nosso compromisso de cristão, devemos também anunciar a palavra de Deus, assim como São Paulo anunciava aos pagãos. Tantas viagens, tantos testemunhos, tantos relatos. Ali São Paulo conseguiu fundar muitas comunidades, porque ele foi obediente e perseverante na fé. A Igreja de Cristo está de pé até hoje, não está? Mais de 2000 anos depois de sua fundação por Cristo, tendo Pedro como o primeiro Papa, hoje nós estamos caminhando também. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é maravilhoso para conosco. Ele entregou para Pedro a missão de evangelizar. Nós estamos sendo evangelizados até hoje, porque Pedro, Paulo e todos os discípulos de Cristo se deixaram envolver-se pelo Espírito Santo de Deus, assumir a sua missão, a sua cruz. Qual foi a consequência?
a morte deles, o martírio, pela obediência, né? Mas eles hoje estão vivos com Cristo na glória celeste. Nós também, como igreja, meus irmãos e minhas irmãs, devemos manter firmes dentro de nós a fé e a chama acesa, com a força do Espírito Santo, guiar também os nossos irmãos e irmãs que estão afastados para o céu, com o coração aberto, cheio de alegria. Os discípulos amavam os pagãos, amavam as pessoas que ainda não conheciam a salvação. Nós também devemos anunciar o Evangelho para todos e pedir a Deus que entre na vida e no coração de todos para serem renovados. Como diz Jesus, as forças do inferno nunca prevalecerão sobre a Igreja de Cristo. Que nós possamos estar sempre nos alimentando da palavra e da Eucaristia para ficarmos de pé diante das tribulações. A nossa fé tem que estar alicerçada na rocha que é o próprio Cristo, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Muitos rejeitam a palavra de Deus, muitos rejeitam a doutrina de Cristo, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas um dia todos vão perceber que esta pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus morreu na cruz para todos, de braços abertos, acolhendo a todos, a Igreja Universal, Igreja Católica Apostólica Romana. Todos nós fazemos parte dessa Igreja Universal. Então que nós possamos também entregar a nossa vida lá na cruz, junto com Cristo, para assim com Ele também, assim como os seus apóstolos mártires, entregaram a sua vida em prol do reino de Deus, na evangelização. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos capacite nessa nossa missão. E assim, meu irmão, minha irmã, eu agradeço a Deus também por você estar nessa missão junto comigo, caminhando todos os dias, meditando a palavra de Deus no Santo Evangelho. Isto é igreja viva também, igreja em missão, igreja encaminhada, Agradeço a Deus por mais este dia, por mais este momento, por mais esse dia de oração. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, hoje e sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nessa missão que os apóstolos de Cristo tiveram de levar a palavra de Deus a muitas comunidades, a muitos irmãos e irmãs que necessitavam, deste alimento que dá força, vida e coragem, eu peço a você também, ajude a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Ajude a manter essa igreja viva de pé. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu joinha, seu like, escreva nos comentários. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, a plataforma vai entender que este é um bom conteúdo e vai passar a divulgar cada vez mais nas redes sociais, para mais pessoas também estarem participando deste momento tão bonito junto com Cristo. Espero amanhã para meditarmos mais uma vez a palavra do Santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.